Glória a Deus. Gente, logo no meu dia não tem rima aqui, hein? Uou, barras e barras. Vai ter? Vou fazer, então. Vou rimar, hein? Um dia eu já cansado disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Como é que é? E ele me chamou de filho. Ah, quem é da galera mais velha sabe. Bora, vai. Pedi perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei. Vai! E ele foi fiel comigo. Agora eu vou mandar, hein? Vai. Arrancou aquela tristeza que doía. Bora. Me lavou. Não é possível, vocês não conhecem Thales Roberto. Ah, não, vai. A minha festa agora é cheia de sorrisos. Olha o que ele fez comigo. Agora. E vai fazer assim contigo hoje. Ah, não. Se vocês continuarem, eu continuo. Ele é meu melhor amigo. Gente, mas tem que cantar mais alto. Cadê? Barras e barras. Viver com meu Jesus é lindo. Vai! Vocês vão sustentar? Tum, 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 tum. Junte suas forças. E o quê? E clame a Deus. Ele escuta o grito de quê? Do seu fraco coração. Agora. Eu não tinha nada. E agora eu tenho vida. E o quê? E uma história nova e linda. Aqui, ó. Ó o dedinho, vai. E uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. É isso aí, glória a Deus. Não tem rima, a gente rima. É, galera. Eu ia mandar essa no meio da palavra, vocês se livraram. Vou até apagar aqui. Tô brincando. Gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Bruna, líder da Equipa Viva, esposa do Rafael Vasco. Ele deve ter descido, na hora que eu comecei a cantar, ele desce. Que ele não, gente, ele tem uma vergonha, mas não adianta. Comigo ele passa vergonha. O homem escolheu casar comigo, vai passar vergonha. E mãe do Vicente, que também eu acho que desceu, que estava fazendo birra ali atrás. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma palavra para trazer para vocês. Fui desafiada a dar essa palavra. E o tema da minha palavra é Sem Tema na Rima. Confesso para vocês que essa série, meu irmão, você pegar uma palavrinha dessa aí, né? Sem tema na rima. Uou! Entendeu? Quando eu te falo sem tema na rima, o que você pensa? O que vem na tua cabeça? Né? Eu fiquei ali matutando, eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer uma explicação, eu tenho que trazer tem que passar uma mensagem direta, clara, objetiva. Se nem eu estou entendendo esse bagulho, que é isso? Né? Sem tema na rima num contexto natural, é quando uma pessoa está mandando uma rima nada a ver. Quando a pessoa está ali mandando uma rima sem sentido, sabe? Ela está falando, mas são palavras ao vento. No contexto natural. Ela está rimando, mas não tem um assunto definido. Ela está mandando uma crítica que não tem intenção, não chega, não vai ao coração das pessoas, não tem profundidade. Agora, no contexto espiritual, sem tema na rima, pensa aí nessa frase. No contexto espiritual, você ser uma pessoa sem tema na rima é você ser uma pessoa sem um propósito definido. É você ser uma pessoa que vive a vida sem sentido. Uma pessoa sem tema na rima é uma pessoa que está desalinhada no seu interior. Tá? Vamos começar aqui a desconstruir. Uma pessoa que está desconectada da sua essência. Ah, essa pessoa está sem tema. Eu não sei se usam essa... Será que usam essa expressão? Só se for no Brasil. E, só se for a long time ago, porque eu já não uso essas expressõezinhas, né, gente? Gente, essa semana eu fiz 33 anos, cara. Bate uma bad.
Não, mentira, não bateu bad, não. Não bateu bad. Não bateu bad porque eu fiquei calculando. Eu falei assim, gente, 33 anos, quase metade da minha vida no propósito, com o tema na rima. Quase metade da minha vida, sabe, no chamado de Deus. E eu falei assim, cara, se metade da minha vida eu já estou aqui, pagando esse preço, vivendo para o Senhor, se eu morresse amanhã, se eu morresse no dia do meu aniversário, se eu morresse hoje, eu acho que eu teria deixado algum legado. E isso é algo que nós temos que refletir. Né? Toda vez que eu faço aniversário, eu fico refletindo. Reflito sobre a pessoa que eu fui, a pessoa que eu quero ser. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Estou errada, eu sei. Não me julga. Mas eu fico nas minhas cobranças, sabe, internas. E quando eu faço aniversário, parece que eu estou fechando um ciclo e abrindo outro. E eu fico assim, meu Deus, preciso melhorar nisso. Ainda não consegui isso. Né? Não sei se vocês fazem essa reflexão, mas bate ali uma reflexiva na galera. E eu fiquei pensando nisso. Mais importante, né, o Bispo Robson fala, mais importante do que começar bem é terminar bem. E por isso eu te digo, se eu morresse hoje, cara, eu deixaria um legado. E talvez você não esteja vendo esse legado aqui comigo, mas eu sei que no coração de algumas pessoas eu deixaria um legado. Graças ao Senhor, não é por minha competência, mas graças a Deus. E por eu ter permanecido na minha decisão, por eu ter vivido até agora uma vida com propósito, uma vida com tema na rima, né? Só que, gente, no contexto espiritual, você ser uma pessoa sem tema na rima é você ser uma pessoa que age, vive, fala de forma incoerente com aquilo que você acredita. É você ser uma pessoa desconectada do Criador. É você estar longe da sua essência. É você estar somente seguindo um flow. Você está só seguindo no automático, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está simplesmente existindo. E aí, essa noite, essa palavra que às vezes pode parecer, né? Não sei, para você. Mas que às vezes pode parecer algo muito abstrato, muito... sem tema na rima. Mas essa palavra, ela vem falar diretamente aos nossos corações sobre algo muito sério. Essa palavra, ela entra no nosso interior e ela tem a capacidade de fazer uma mudança muito grande, principalmente no seu interior. Sabe por quê? Porque quando você está sem tema na rima, quando você está vivendo sem propósito, todo mundo já entendeu o que é sem tema na rima, certo? Pronto. Quando você está vivendo sem propósito, muitas vezes a pessoa que está do seu lado não dá conta. Muitas vezes a pessoa que anda junto contigo não dá conta. Por quê? Esse vazio, sabe, é mesmo um vazio. Só você sabe o que você está sentindo. E, atenção, nós, crentes, nós somos especialistas em fingir que estamos vivendo uma vida cheia de propósito, quando às vezes nós estamos vivendo uma vida vazia. Tá vendo como é forte? Por quê? Porque quando a gente está aqui na igreja, esse aqui é o ambiente perfeito, propício para você levantar as suas mãos, você agradecer, você louvar, você dizer palavras ao Senhor e tudo e tal. E aí, quem está do seu lado pensa, opa, tá com tema na rima. Mas depois você vai para casa, você entra no seu quarto, você senta de frente para a televisão, você pega o seu telemóvel, e segunda, terça, quarta e quinta, você vive uma vida de vazio, sem tema na rima. Então, chegou a hora da gente entender que não dá para viver uma vida sem propósito. Chegou a hora da gente estreitar realmente as nossas escolhas e as nossas decisões e entender que sua vida sem um propósito não vale de nada. Quem já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação. Se eu não estiver no propósito de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Para onde eu vou? Quem são as pessoas que eu me relaciono? O que eu faço? Qual é o sentido da minha existência? Se eu não estiver no propósito de Deus.
se eu de repente, se isso deixar de existir na minha vida, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Amém? Então, realmente, chegou a hora de nós sairmos daqui hoje, olharmos para o nosso interior hoje, fazer uma decisão hoje de não viver uma vida sem tema na rima, sem propósito, uma vida de qualquer jeito. Vamos viver uma vida de plenitude com o Senhor. Isso é o que Deus tem para nós. Mas a gente vai chegar mais profundo. Você vai ver que durante a palavra, que mesmo que você viva uma vida de plenitude, uma vida maravilhosa, que você tenha, né, os seus objetivos concluídos em todas as áreas da sua vida, mesmo assim, você vai perceber que nem isso é suficiente para você. Sabe por quê? Porque você não foi criado para isso. Você não foi criado para as coisas que têm tempo limite. Você não foi criado para as coisas terrenas, para as coisas materiais. Mesmo assim, vivendo uma vida que você sente prazer, satisfação, alegria do Senhor na sua vida, mesmo assim você vai ver que você foi criado para a eternidade. E nem isso aqui vai te satisfazer. Mas amém, a gente vai saber lidar com isso. A gente vai ter entendimento, enquanto estivermos aqui na terra, de que tudo isso é maravilhoso, mas é passageiro. Algo muito melhor nos espera. Amém? Amém? Então, tá vendo como sem tema na rima não é tão assim superficial? É profundo. É profundo. Você pode estar sem tema na rima por não saber ainda que você tem um propósito. Às vezes você entrou aqui hoje pela primeira vez, às vezes você está aqui há pouco tempo e você ainda não entendeu. Você está vindo no Arena, foi convidado por alguém e você ainda não entendeu. Que propósito é esse que ela está falando? Como assim? Que sentido é esse da vida? Que chamado é esse? Não sei, não estou entendendo. E por isso você vive sem tema na rima. Mas, muitas vezes, nós estamos vivendo sem tema na rima, sabendo do nosso propósito, mas perdidos no nosso propósito. Você já sabe. Eu sei quando Deus me chamou. Feche seus olhos. Eu sei o dia que o Senhor queimou uma chama no meu coração. Você consegue lembrar desse dia? O dia que o Senhor te chamou para a presença dele e disse: filho, filha, você é meu. Abre os olhos. Todos nós sabemos exatamente o momento das nossas vidas em que a chave virou. Em que Deus soprou. Em que Deus falou, chamou. Todos nós sabemos. E se você não sabe, se calhar, você ainda está vivendo sem tema na rima. Mas você que sabe e que lembra, analise hoje como está a sua situação. Como você tem vivido. Como você tem vivido. Porque eu me lembro do dia que Deus me tirou do buraco. Eu me lembro do dia que o Senhor me livrou de um vazio. De um vazio que nada preenchia. Não eram os amigos, não eram as viagens, não era o profissional, não eram as baladas, as bebidas, não era nada disso que me preenchia. É aquele vazio que a gente está cansado de falar aqui já. Um vazio que só Deus pode preencher. E é exatamente isso. E o óbvio tem que ser dito várias vezes. Esse vazio só Deus pode preencher no coração humano. E por muito que você tente fugir, e por muito que você tente viver uma vida ignorando a existência de um propósito, de um chamado, querido, eu sinto te dizer, Deus te chamou com um propósito. Deus te criou com um propósito. Deus te chamou para essa terra para realizar algo, para ser alguém, para ser um discípulo. Amém? Então, mesmo que você ignore, como eu ignorava, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu era adolescente, a minha mãe sempre foi uma mulher de oração e de reteté, e, meu Deus, a minha mãe. E ela colocava músicas altas em casa, dia de sexta-feira, quando a gente fazia faxina. E todo mundo tinha que ajudar. Minhas irmãs lá, lavando, passando pano, não sei o quê, eu lá, não sei o quê.
De repente começava aquela Aline Barros, e isso não dá para eu cantar. Deus me... Olha, não dá mesmo. Minha voz é rouca, não dá. É grave, né? Não dá. A Aline Barros tem que deixar ali para as meninas. E aí minha mãe colocava a Aline Barros. Gente, eu limpando as coisas, o Espírito Santo começava a ministrar no meu coração. E de repente as lágrimas caíam. Eu era uma adolescente, eu falava assim, ai, o que está acontecendo? Eu limpava tudo. Eu às vezes me escondia na casa de banho, porque só de ouvir o louvor, só de prestar atenção naquela letra, o Espírito Santo começava a ministrar no meu coração. E eu não conseguia conter as lágrimas, eu não conseguia conter a emoção, o quebrantamento, eu não conseguia conter. E a minha mãe, por vezes, ela não viu, mas teve uma vez que ela viu. Falou assim, você está chorando, minha mãe? E eu, ai, mãe, não sei o que. Vem cá. Começou a orar. E orava, e eu sentia um fogo dentro de mim. Parecia que algo estava queimando no meu coração. Era a presença do Espírito Santo. Eu rejeitava. Eu não queria viver aquela vida. Eu achava que eu era muito nova para me enfiar dentro de uma igreja. Eu tinha muitos sonhos. Eu queria conhecer o mundo. Eu queria conhecer pessoas. Eu queria fazer tantas coisas da minha vida. E eu achava que as pessoas, quando estavam dentro da igreja, ficavam bitoladas. E eu não queria aquilo para mim. Mas o Senhor queria. O Senhor queria e Ele tinha marcado um tempo. E quando Deus marca um tempo, entendeu? Quando Deus diz assim, é a hora, para com a resistência. Se entrega. Vem viver uma vida com propósito. Vem viver uma vida com sentido. Porque verdadeiramente, hoje eu sei e posso dizer, não tinha vida para mim lá fora. O que me aguardava não era vida, era morte. Verdadeiramente eu posso dizer, não havia nada para mim lá fora. Nada. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que eu preciso, tudo que eu pensava em construir, conquistar, almejava, está muito melhor, foi muito melhor. Tudo que eu preciso está em Deus. E hoje, gente, com 33 anos, eu estou voando. Estou voando. Eu estou numa fase da minha vida que realmente eu estou sentindo satisfação em viver. Me sentindo plena, Isso é uma construção, né? Isso é você ser constante, permanecer, você se deixar ser moldado pelo Espírito Santo, você ouvir conselhos. Isso é você, né? Ter essa constância em Deus. Porque, como eu disse, metade da minha vida quase eu estou no meu chamado. E desculpa lá, isso não é para qualquer um, não. Quem aqui tem 5 anos de crente? Levanta a mão, mais ou menos. 10. 15. 20? Que isso, Rafael? Não, possível não. Não é possível não. Faz as contas, que a conta não está o quê? 20 anos? Tu já era para ser bispo, pô. Não, o Rafael sim, o Rafael já estava bem antes de mim. Gente, Eclesiastes 3:11. Abram suas Bíblias, por favor. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo até o fim. Na minha versão diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está vendo? Deus colocou no nosso coração, Salomão, um homem cheio de sabedoria, filho de Davi, Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Ele fez tudo ao seu tempo. Colocou no seu coração um anseio pela eternidade. E o quê? E mesmo assim, nós não vamos ser capazes de compreender tudo o que Deus fez. Por quê? Foi o que eu já te disse. É o que eu já te disse. Por quê? Porque a nossa compreensão ela ainda é muito, a nossa compreensão está aqui, nas coisas daqui. Mas Deus colocou no nosso coração o quê? O desejo pela eternidade. Mas você sabe o que tem lá? Você já tem a certeza do que tem lá? Mas tem a eternidade.
E existe um desejo no seu coração pela eternidade. Muitas vezes esse desejo ele é confundido com outras coisas. Você quer cada vez mais experiências profundas. Você quer cada vez mais coisas que façam te estremecer, que façam você sentir coisas que você nunca sentiu antes. Esse vazio que você sente, muitas vezes ele não é visível. Nem sempre as pessoas veem. É o que eu te disse. Muitas vezes estamos caminhando lado a lado de pessoas que estão vazias e nós não estamos vendo. Principalmente no ambiente da igreja, porque nós somos especialistas. Especialistas em fingir que está tudo bem. É uma pena. É uma pena. Independente das pessoas, só quem pode preencher esse vazio é Deus. Então, o que você está preocupado que as pessoas vão pensar? Quando você está em crise, quando você está vivendo um momento ruim, né? Quando você está perdido no seu chamado, por que você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar? Você só precisa de um ser. Deus. Você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa de Jesus na sua vida. O resto é resto. Amém? Esse vazio, ele pode coexistir com a rotina, com conquistas, com movimento. O quê? A pessoa continua vivendo, a pessoa está... mas como essa pessoa tem um vazio? Ela trabalha, ela não está jogada num sofá depressiva. Como assim? Essa pessoa trabalha, essa pessoa conquista, essa pessoa está em movimento, essa pessoa vem para o ministério, essa pessoa vai de férias, essa pessoa posta coisa no Instagram de manhã até de noite. Como que essa pessoa está vazia? Aparentemente cheia, no interior, vazio. Sem tema na rima. Esse tipo de vazio não se resolve com mais atividades e nem com novas experiências. Lá fora, as pessoas podem tentar te convencer a isso. Olha, mas se você experimentar essa daqui, essa é da boa. Você não vai se arrepender. Se você tentar o ano sabático, fica um ano, vai se conectar com a natureza, com as pessoas, com os lugares, se recolhe, nananã. Olha, experimenta aqui essa bebida, que essa aqui é mais forte. Vai te deixar lá fora, né, gente? Mas e aqui? Você não tem escolha. Aqui você não tem escolha. Aqui você precisa voltar à videira. Aqui, se você se desconectar, você precisa fazer um caminho de voltar e se conectar à videira. Na verdade, ela nunca, né? Difícil ela te largar assim. Mas aqui você não tem essa escolha. Porque Deus, ele é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo ser de sempre. E ele é onipresente, onisciente. Ele está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso dispor, sempre ao nosso lado. Sempre, em todos os lugares. Então hoje, se calhar é o dia que você vai entender que se você está vivendo um vazio, não era preciso essa igreja, mas você só precisa da presença de Deus. Você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa hoje fazer uma oração verdadeira. Entregar isso a Deus e pedir para se conectar de novo à fonte. Amém? Eu trabalho com viagens, né, gente? Especificamente com cruzeiros. E eu vejo essa busca das pessoas por coisas mais profundas, coisas inusitadas, inéditas, lugares que ninguém nunca foi. O ser humano está com essa fome. Por quê? Porque existe um vazio dentro dele que necessita buscar algo para preencher, né? A gente já muitos passageiros não querem mais aquele roteiro, né? Aquele itinerário que faz sempre as mesmas coisas. As pessoas querem ir para um lugar, as pessoas querem ir fazer um cruzeiro na Antártida. Querem ficar lá no meio do gelo. Querem ficar no silêncio, não ouvir ninguém. Querem meditar no silêncio, ter só contato com os animais silvestres. Tá entendendo? Você tá entendendo como é que tá o negócio? Ah, não, olha, Mediterrâneo, vai passar em Roma, Barcelona. Não quero. Isso aí todo mundo faz, isso é turístico.
Isso todo mundo vai. As pessoas não querem mais consumir as atrações, elas querem viver experiências de verdade. Elas querem ir lá, elas querem dormir na casa de uma pessoa local, no Chile, na Patagônia, sei lá onde, passar a noite com uma pessoa, ver o que eles comem, como é que eles dormem, o que eles vestem, fazer as pinturas dele, enfim. Esse é o desejo do ser humano, por experiências mais profundas. Lá fora. E beleza, legal, gente. Legal, porque eu também... eu acho que são experiências que realmente... Antigamente, a gente pensava assim, eu vou viajar... Claro, ainda... Isso é um conceito, né? Ainda tem muitas pessoas que ainda vão numa fase e que, de repente, depois de viajarem muito, vão entrar em outra fase. Mas o conceito antes era... Eu vou viajar para escapar da minha rotina, para fugir da minha vida, né? Da minha realidade, da minha rotina. E hoje em dia o conceito que as pessoas têm buscado eu vou viajar para me transformar mais, para ser uma pessoa melhor, para olhar para o outro, para ver o que o outro, a necessidade do outro, para entender a cultura, para deixar meu preconceito de lado. Então, toda essa busca do ser humano tem a ver com algo que ele está buscando profundamente na sua alma. Esse vazio precisa ser preenchido. Sem tema na rima. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Sem tema na rima. Uou! Tem que fazer alguma coisa aí. Esse vazio está ligado à desconexão entre a vida que está sendo vivida e o propósito para o qual ela foi criada. Não tem conexão. É um vazio que você está vivendo uma vida, mas Deus queria que você vivesse outra. Você está vivendo, né, uma rotina, mas Deus queria que você tivesse outra. Deus te criou para outra. Eclesiastes afirma que Deus colocou no coração humano um anseio pela eternidade. Isso significa que existe dentro do homem uma busca que não pode ser satisfeita por aquilo que é limitado ao tempo presente. E quando você não compreende esse anseio, né? Quando você não compreende, não sabe aquietar sua alma e entender que você pode sim viver uma vida plena aqui, mas o que te aguarda é muito melhor. Quando você não tem esse entendimento, você vive uma vida desconexa, uma vida fragmentada. Então, é muito mais complexo do que o que você pensava. É muito mais complexo do que o que eu pensava quando eu comecei. É uma vida que tem movimento, presta atenção, tem movimento, mas não tem uma direção. Está fazendo sentido para vocês? É uma vida que você vê, a pessoa está ali, está vivendo, movimento, tudo, mas não tem uma direção. Está assim, meio... Tem esforço, a pessoa não está prostrada, a pessoa não está, né? Assim, o sem tema na rima, ele não está jogado no sofá prostrado, com depressão, tomando antidepressivo. Não. Ele está vivendo, ele está se esforçando e tudo, mas não tem sentido. No interior, não tem sentido para ele, ele não acha o sentido. E aí a gente precisa se perguntar, por quê? A gente está numa fase lá com o Vicente, tudo ele pergunta por quê, tudo. Mamãe, é o sol? Sim, por quê? Porque é o sol, né? Mamãe, não sei o quê. Por quê? Por quê? São muitos porquês, a criança quer saber tudo. Mas eu quero te perguntar, por quê? Por que você faz o que você faz? Por quê? Por que você dá a sua célula? Vai pensando nas respostas. Dentro de você, né? Por que você se casou? Por que você construiu uma família? Por que você é pai? Por que você é mãe? Por que você trabalha no lugar que você trabalha? Por quê? Faz sentido para você? Tem conexão para você fazer o que você faz? Tem um propósito convicto, claro, para você fazer o que você faz? Gente, a partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, não há como separar. Ele não está comigo só quando eu estou aqui na igreja ou quando eu estou na minha casa. Quando eu estou no meu trabalho, o Espírito Santo vai comigo. Quando eu estou no trânsito, o Espírito Santo está comigo. Quando eu estou na linha de Sintra, no comboio, porque eu pego comboio, tá? Quando eu estou lá enlatada, o Espírito Santo está comigo. Quando eu estou na minha casa cuidando do meu filho, o Espírito Santo está comigo. Não tem como separar isso.
A partir do momento em que você tomou uma decisão e você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está contigo em todos os lugares. Então, o seu propósito, ele não está resumido só na igreja. O seu chamado, ele não se resume só aqui e os eventos e as coisas que nós fazemos aqui. É algo que está dentro de você. Por isso, é impossível você estar no seu trabalho e não transbordar Deus. É impossível você estar numa roda de amigos e não mostrar Deus na sua vida. Ai, Bruna, mas como que eu tenho que ficar, né, levar a Bíblia, ficar lendo e tal? Não. Até porque, gente, as pessoas, você tem que ser aliás, o teu testemunho vai falar muito mais do que qualquer, ou seja, as tuas ações, os teus frutos, os teus resultados vão falar muito mais do que qualquer palavra que você abra e tente ler para alguém. Certo? Então, tá ficando pesado, gente, o clima? Ah, tá. Então, realmente, verdadeiramente, não há forma de você não viver uma vida em que Deus seja transbordante em todos os lugares que você for. Essa é uma vida com sentido, essa é uma vida com propósito. E sabe quem vai ver isso? Claro, os irmãos da igreja vão ver. Os seus filhos, a sua casa, o seu marido, a sua esposa vão ver. Mas sabe quem vai ver isso? Muito forte, muito latente? A galera lá de fora. Estava brincando com o Rafael esses dias, eu falei assim, amor, meu Deus do céu. Falei que eu estou voando, né? Mas aí a pressão é muito grande, em todas as áreas. Quanto mais é dado, mais é cobrado, em todas as áreas. E aí eu falei assim, Rafael, eu com tanto BO aqui para resolver das pessoas trabalham na igreja, né? Recebo um áudio de 11 minutos de uma pessoa do meu trabalho que estava de baixa maternidade, me pedindo conselho. O relacionamento dela, uma portuguesa, nunca pisou aqui na igreja, nunca foi a nenhuma igreja, e 11 minutos ela confiando a vida dela e confidenciando coisas para mim. Por quê? Será que ela vê uma vida com sentido na minha vida? Será que ela vê um propósito em mim? Será que ela vê em mim alguma coisa diferente que possa ajudá-la? Eu falei assim, tô aconselhando até os ímpios. Tô aqui. E às vezes, pior, hein? Agora vai pesar o clima. Pior, às vezes, pessoas que andam do nosso lado não confiam em abrir as suas vidas. E uma pessoa lá de fora está vendo Deus, está vendo, né, algo diferente, está vendo uma vida cheia de propósito dentro de nós. E está confiando, e está pedindo conselho, e está dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem algo que você consegue fazer que eu não consigo. Como? Como você consegue fazer isso que eu não consigo? Vocês estão entendendo? Eu vou pesar de novo. Por quê? Porque, infelizmente, no contexto da igreja, a gente é muito orgulhoso. Infelizmente, no contexto da igreja, às vezes a gente não consegue. E talvez seja por andar tão perto de pessoas e ver as falhas, as vulnerabilidades, e ver as dificuldades que cada um passa. Talvez seja isso. E aí você fala assim, essa daqui falha, não é digna de me ouvir. Não é digna de eu deitar para fora a minha vida. Não é digna de... Não, eu vou guardar, eu vou resolver sozinho. Eu vou, né? E às vezes alguém que está lá fora, num contexto, sem trave nenhuma no olho, sem julgamento nenhum, vira-se para alguém daqui de dentro e pede ajuda, um áudio de 11 minutos. Pesei. Mas, infelizmente, nós precisamos olhar uns para os outros no mesmo nível. Entender que somos filhos, falhos, pecadores,
necessitados da graça, do poder, da misericórdia de Deus todos os dias para sustentar as nossas vidas. Entender que não somos ninguém melhor do que ninguém, nem melhor nem pior, apenas diferente. Vocês não sabem esse funk, cara. Só quem é do Rio. Ali, ó, manifestou ali, ó. Foi. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Quando você é alguém diferente, não é porque tem gente que anda que tem acesso à minha casa, sabe meus problemas, sabe minhas dificuldades, sabe aquilo que eu preciso melhorar. Independente. Consegue ver Deus na minha vida, assim como eu consigo, sei das falhas e dos problemas de várias pessoas, e eu mesmo assim continuo enxergando Deus na vida delas. E eu mesmo assim continuo acreditando que Deus está fazendo a obra na vida delas. Amém? Então, queridos, olha, e quer saber de uma coisa? Glória a Deus que venham mais áudios de 11 minutos dos ímpios. O quê? Igreja não é só aqui, igreja não é 4 paredes. A gente vai dar o nosso testemunho lá fora. A gente vai ser igreja lá fora. Né? Ela podia ter procurado um livro de autoajuda, uma terapeuta, uma bruxa, qualquer coisa. Que a gente sabe que rola. A gente sabe que rola. E veio me procurar. Então, olha, que privilégio. O vazio não é ausência de coisas. Esse é o primeiro ponto. O vazio é a ausência de sentido. Por isso, você precisa ser sincero com você. É você e você mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. O pastor não tem nada a ver com isso. O bispo não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Seja sincero com você. Sua vida está fazendo sentido? Você está no propósito de Deus? Você está vivendo plenamente o propósito de Deus? Você sente alegria, prazer, satisfação em tudo que você faz? Na sua rotina? Aí, às vezes, a gente vai aconselhar pessoas. E quando eu vejo que a pessoa está desanimada, eu falo assim, olha, por favor, me diz, como é a sua rotina? Ah, meu trabalho... Mas, olha, você gosta do seu trabalho? Você gosta de fazer o que você faz? Você gosta de ir levar o seu filho na escola? Você gosta de estar com o seu marido, passar tempo com o seu marido, sua esposa e tal, não sei o quê? Vamos tentar encontrar aqui um sentido para você não simplesmente existir, acordar, lavar o rosto, sair de casa, e é só mais um dia, mais um, menos um, e... Vamos encontrar um sentido? Ai, Bruna, mas eu não consigo encontrar um sentido, eu estou sem tema na rima. Você está sem tema na rima, eu vou te dar um sentido. Gratidão. Se você começar a olhar todas as coisas que você tem, o que Deus te deu, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo, na sua vida, na sua casa, com a sua família, milagres, coisas maravilhosas. Quando você sentir essa gratidão verdadeiramente, não tem como você continuar vivendo essa vida assim, só existindo. Quando você olhar para o Rafael, às vezes fala assim, Bruno, você é tudo, uma alegria, um negócio. Eu falo, gente, eu às vezes me inspiro até de ver um céu azul. Eu falo assim, gente, que dia lindo para a gente viver. Que semana maravilhosa. Eu vou para o meu trabalho feliz. Eu trabalho e eu amo fazer o que eu faço. E aí, de repente, você vai falar assim, é muito fácil, né, Bruna, fazer o que você faz. Você vai lá para os navios, você está sempre viajando, provando a comida, cruzeiro de luxo, não sei o que. Tá bom. Mas há 10 anos atrás, eu não fazia nada disso. E eu amava viver também. E eu amava a minha vida também. Há 10 anos atrás, eu já conhecia o Senhor, porque se você fizer as contas aí, há 10 anos atrás, eu estava em Dublin. Fui fazer o meu intercâmbio. Morei 1 ano em Dublin. Gente, o que eu era? Eu era muitas coisas. Eu era faxineira, limpava a casa dos meus clientes, tinha a chave da casa dos meus clientes. Adoravam, faxina de brasileiro, melhor. Não é não? Faxina de brasileiro é a melhor. Né? Lava tudo, coisa. Eu entregava panfleto na rua. Eu já entreguei pizza. A gente entrava, eu e minha amiga, tinha que entrar, pular o jardim das pessoas lá para entregar um panfletinho. Chegava na caixa de correio e estava escrito, no junk mail. Aí você não podia entregar, né? Não aceita. Aí voltava aquilo tudo. Um frio de lascar em cima de uma bicicleta. Minhas mãos congelando, tudo saindo aqui pele. Lavava a casa de banho dos pubs irlandeses, que a galera vomitava para lá a noite inteira. Lavava. Fui fazer uma faxina um dia na casa de uma mulher, gente. Dia 24 de dezembro, meu primeiro Natal. Longe da minha família. Sem Natal, né? Trabalhando.
Gente, tinha uma criancinha lá meio estranha. A criancinha perguntou meu nome. Aí, eu nunca vou esquecer disso. Ela entendia, eu falava, I'm Bruna. E ela entendia, Sona? Sona, I need you. Ela ficava assim, Sona, I need you, I need you. A menininha ficou agarrada comigo, eu tinha que terminar a faxina. O casal tinha que sair, porque eles iam celebrar o Natal com alguém. E eu, olha, aspirando com a menininha no colo, que era uma menininha bem pequenininha. Sônia, I need you. A menininha toda remelenta, querendo ficar no meu colo. Dia 24 de dezembro, minha família fazendo Natal no Brasil, em alta. Eu estava lá trabalhando. Pergunta se eu estou traumatizada por causa disso. Não, a minha vida tinha propósito. Eu sempre soube o propósito. A partir do momento que Jesus me chamou, o Rafael sabe. Ele foi lá me visitar, eu falei, eu não posso ir para Paris enquanto eu não fizer faxina na casa desse meu cliente. Vamos lá comigo. Foi junto comigo fazer faxina. Fizemos a faxina e depois fomos para o aeroporto. Trabalhei em restaurante indiano. Eu vou te falar, certeza que você nunca imaginou isso. Que você olha para mim e você não imagina isso. Em restaurante... Aí eu falo para as pessoas, às vezes, assim, gente, eu adoro comida indiana, eu adoro. Ai, Bruna, mas você não... Porque fica vendo aqueles vídeos do Instagram, né? Aquelas comidas no chão. Falei, gente, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. E comida indiana é muito bom, e eu falo com propriedade, porque eu tinha que provar todos os dias. Minha chefe falava assim, Bruna, por favor, prova antes de servir para os clientes, e ainda tinha que tirar uma fotinha fazendo assim, com a comida na mão. Kerala Kitchen. Muito boa comida. Amo comida indiana. O pessoal tinha um odor? Tinha. Não interessa. É a transpiração. Eles só comem curry. Para de ser preconceituoso. Gente, Aí, às vezes, a pessoa olha, né, e julga o livro pela capa. Mas não. O que eu faço hoje, glória a Deus, eu amo fazer o que eu faço hoje, mas eu também amava fazer o que eu faço. E cuidava de 3 crianças. Eu fui muito versátil. Cuidava de 3 crianças, morava na casa de um irlandês. Cuidava de 3 crianças, mais uma que depois veio fazer intercâmbio. Né? Então, eu muitas vezes saía de um emprego, saía de manhã cedo, 5 horas da manhã, pegava minha bicicleta, servia pequeno almoço num hotel, saía de lá, ia para o restaurante indiano, saía de lá, ia buscar as crianças na escola e ficava com as crianças até as 8 horas da noite. Então, realmente, você está construindo uma vida com propósito. E independente dos fatores externos, se você está com dinheiro ou não, se você está no seu trabalho dos sonhos ou não, se você tem o carro que você queria ou não, esses são fatores externos. Quando você tem propósito, o que vale é o que está aqui dentro. Quando você tem propósito, a sua alegria vem do que tem já aqui dentro. Não vem de fatores externos. E glória a Deus, hoje, né? Glória a Deus, estou bem casada, com meu filho, com um emprego maneiro. Glória a Deus, mas nem sempre foi tudo isso. Mas eu sabia, eu tinha tema na rima. Eu sabia do meu propósito. Eclesiastes 2, do 22 ao 23. Projeta aí para mim, por favor. Diz assim: pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com o esforço com que se afadiga debaixo do sol? Todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é uma frustração. Nem mesmo à noite a sua mente descansa. Isso também é inútil. O texto está descrevendo aqui uma vida funcional, mas internamente desgastada. Porque tem isso também. Quando você tem propósito, você tem a sua alma sempre renovada em Deus. Por quê? Vamos lá, vamos para um ponto muito importante. Não quer dizer que quando você tem propósito, você tem ausência de problemas. Claro, minha vida não é um mar de rosas, nem a sua. Nós passamos por crises, nós passamos por golpes, nós passamos por batalhas, nós passamos por perdas. No ano passado, eu perdi o meu pai. E até hoje, eu fico chocada com a forma que eu consegui. Eu não ultrapassei, amém? Porque, assim, eu acredito que o luto é algo que é um tempo. Mas eu fico chocada ainda com a forma como eu consegui confiar verdadeiramente em Deus.
Porque eu recebi a notícia e eu tive que pegar um avião e fui para o Brasil. Quando eu cheguei lá, minha mãe e minhas irmãs estavam acabadas. Meu pai morreu de repente, numa noite, de repente, morte súbita. Foi o que estava no laudo dele. E eu cheguei lá, eu vi que minha mãe, aquela mulher de oração, né, estava... E minhas irmãs. E eu falei assim, então, eu vou assumir o BO. E eu fiz o enterro do meu pai. E a gente orou, e eu preguei uma palavra. E depois, na hora de enterrar também, eu que dei ordem para pode jogar terra. E eu ainda fico chocada como que eu consegui fazer isso. Às vezes paro para pensar, falo, meu Deus. Mas eu tinha certeza e tenho até hoje no meu coração de que Deus estava em todos os momentos comigo, de que Deus tinha recolhido meu pai. E até engraçado que a Bárbara me mandou uma mensagem essa semana e falou assim, de parabéns, né? E eu chorei, Bárbara. Que ela falou assim, Bruna, eu te vi na igreja no fim de semana seguinte da morte do seu pai, eu fui te abraçar e muito sem graça, amiga. Como ela não sabia o que ela me falava e tal. E eu falei assim, Bárbara, foi feita a vontade de Deus. Meu pai está com o Senhor. E de vez em quando eu paro e penso assim, meu Deus. Mas a fé, o propósito, a certeza, o sentido, a rima, o tema na rima, é também para os dias mais. É também para o momento em que te tiram teu teto, seu chão, tiram tudo de você. E você acha que você não vai saber lidar com aquilo. Mas o teu propósito não te deixa morrer. Mas quem tem propósito vai continuar vivendo. Quem tem propósito vai ultrapassar, vai conseguir, vai seguir. Amém? 2. A falta de propósito desorienta o coração e enfraquece as decisões. Quando você não tem clareza do seu propósito, a sua vida passa a ser guiada por estímulos. Qualquer coisa que te apareça, pessoas, igrejas, movimentos, tudo isso, você corre o risco de aceitar, de entrar. A onda passou ali, a onda passou para cá, se joga. Quando você não tem certeza de um propósito, você vive desorientado. Né? Você não tem certeza, suas decisões estão enfraquecidas. E você vai segundo... Você dança conforme a música. A pessoa responde ao que aparece, ao que sente, ao que é mais imediato. Ah, se não está bom, vamos separar então. Estou muito tempo solteira. Isso aqui, olha, parece que é de Deus. Me faz bem, converso, me ouve. Olha, tô dentro. É para mim, é de Deus. Quando você não tem um propósito, quando você não tem uma vida com Deus, todos os estímulos podem ser como algo que você atrai e que você simplesmente toma decisões sem ter Deus no centro delas. Então, sem direção clara... Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Sem direção clara, até caminhos que parecem bons podem levar a lugares errados. E o problema, ele não é só moral, ele é estrutural, porque te falta o quê? Falta uma referência. Se a vida com Deus, você tendo propósito, você buscando a voz de Deus, você buscando a face do Senhor todos os dias, você buscando ajuda de liderança, tudo, de vez em quando a gente ainda toma umas decisões erradas. Mas quando a gente toma decisões erradas e tem um propósito, você consegue lidar com aquelas consequências de uma forma. Muitas vezes, quando você toma uma decisão errada e você não tem um propósito, aquilo te mata. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Então é muito sério. Agostinho escreveu que o coração humano permanece inquieto até descansar em Deus.
E essa inquietação é o reflexo de uma busca que não foi corretamente direcionada. E o terceiro ponto, o propósito começa quando a vida se reconecta com Deus. Por quê? O propósito ele não é algo criado por si mesmo. Existe um criador do propósito, e é Deus. O propósito não é meu, o propósito é do Senhor. Então, quando eu consigo me conectar com Deus, eu consigo me conectar com o propósito de Deus. Amém? Então, se você, por algum motivo, hoje, sente que você nunca teve um propósito, você está no lugar certo. Porque Deus está aqui nessa noite. E Ele tem um propósito para a sua vida. Agora, se você já sabia que tinha um propósito e estava perdido no seu propósito, é a mesma receita. Você está no lugar certo. Porque Deus está aqui. E você pode se reconectar com o seu propósito. Amém? Amém. Então, não há forma de compreender plenamente o sentido da vida sem compreender a relação com Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, mas depois dessa, não vai rachar. Depois dessa, o casamento deles acaba. Depois dessa, ela desiste de ir para a igreja. Depois desse burburinho que saiu aí, ele nunca mais vai pregar, nunca mais vai para o altar. Mas não. Quando nós temos uma vida com propósito, nada, sabe o que é nada? Por quê? Porque é daqui até a eternidade. Nada pode nos parar. Nada pode impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Nada pode impedir de você continuar o chamado de Deus por onde você for. Aonde você for. Seja de que maneira você estiver. Em qualquer condição. Nada pode parar. Sabe por quê? Mesmo que você não compreenda, faz uma coisa. Foi o que eu fiz quando eu tive a perda do meu pai. Eu não compreendia, certo? Que eu também não sou uma mulher, uma superwoman. Eu também não compreendia, é verdade. Eu dizia, Senhor, eu não compreendo. Eu achava que eu ainda ia viver mais muitos anos com meu pai. Eu achava que ele ainda ia ver meu filho crescer. Eu não compreendo. Mas se essa foi a tua vontade, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu não compreendo, mas eu aceito. Porque eu confio. Sabe por que eu aceito? Porque eu confio. Porque eu confio que Ele é o Deus da minha vida. Porque eu confio que Ele colocou no meu coração um desejo pela eternidade. E eu vou para este lugar. Porque eu confio que assim como meu pai foi, eu vou para este lugar. Amém? Amém, Arena? Vocês já estão dispersos. Eu estava nervosa. Não era por causa do jogo, era por causa da pregação. Agora eu já estou ficando num outro nervosismo. É, galera, hoje de Brasil, hein? Só para dar uma... Hoje, vamos ver. Sei não, tá me iludindo. 2 Crônicas 20:15. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem tranquilos. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, olha. Eu vou rimar de novo, hein? Vou rimar. Há momentos na nossa vida, que nós precisamos, você que tem já um propósito definido, você sabe que o seu chamado está em Deus e está passando por um momento difícil. Há momentos na nossa vida que você precisa descansar em Deus. Refrigério da minha alma. Ai, Senhor, eu te entrego. Você deita e você faz uma oração só, que é uma rima. Você deita assim, ó. Você deita e você faz uma oração, que é assim, ó. Assim que luto minhas guerras. De verdade. Porque quando eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, perguntaram assim, você está dormindo? Eu falei assim, meu Deus, eu estou dormindo.
quê? Não era para eu dormir, não? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, você se aquieta porque você sabe que eu sou Deus. Você dorme porque você sabe que enquanto você dorme, eu luto as tuas batalhas. Você se aquieta porque você sabe que não é trabalhando ou descansando, plantando, colhendo. O Senhor vigia a casa. O Senhor vigia a casa. Amém?